Então, eu desejo Graças a Deus. boa noite a todos vocês, meus irmãos. E hoje, em especial, trazemos aqui o meu querido amigo Moisés Santos, trabalhador do CEO, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, localizado na Taquara, que virá nos apresentar esse tema belíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 7, item 11, o orgulho e a humildade. E ele vai nos falar sobre isso, né, nos esclarecendo sobre esse tema tão necessário para todos nós. Então, eu peço ao meu irmão Moisés que possa dar iniciada o seu estudo para todos nós e que nós possamos abrir bem os olhos e os ouvidos para captar toda essa mensagem e aprender um pouco mais. Moisés, nós temos aí até às 20h20, né, são 50 minutos, para você dissertar sobre esse tema tão importante. Pode iniciar. Muito obrigado, A palavra Rose. sua. Muita paz para todos. Aqui todos são conhecidos nossos, né? É uma satisfação estar entre amigos. E apesar da distância física, nós sabemos que a proximidade do ideal, do coração, nos faz unidos nesse mesmo propósito. Então é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. E esse capítulo 7, bem-aventurados os pobres em espírito, como ensina Pedro de Camargo. A Rosa já sabe que eu gosto muito de Pedro de Camargo, eu vou citar muitas vezes aqui Pedro de Camargo, né? Então, essa explicação porque o Evangelho ele tem muitas traduções, né? Ele vem do hebraico foi traduzido para o alemão, através de Martim Lutero, depois surgiu a Vulgata, na Espanha, depois foi para os Estados Unidos, até chegar no Brasil tem mais de 71 versões diferentes. E aí, o homem desvirtuou muitas palavras do Evangelho e o seu sentido, que já é algo que necessita de uma base doutrinária, distinção de valores, como, por exemplo, espírito e matéria. É a trindade universal, né? Deus, espírito e matéria. Esse conceito, dessa distinção, nos auxilia muito para entendermos o Evangelho. Então, se eu digo pobre de espírito, eu estou depreciando o espírito, numa conotação de interpretação de quem não conhece a essência. Mas se eu digo pobre em espírito, eu estou atribuindo uma qualidade de simplicidade ao espírito que está valorizando mais a sua essência de elemento desse potencial, que é um elemento da Trindade Universal, em detrimento da matéria. Então, quanto mais se enriquece como espírito e mais se é pobre de matéria, no interesse, não na conexão, não na utilidade, não na administração, na manutenção necessária, porque também o conceito entre necessário e supérfluo está dentro dessa perspectiva. O necessário, ele começa no elemento espírito. E a manutenção do necessário se estende à matéria, administrando-a adequadamente para a sua sobrevivência. Então, a doutrina espírita nada condena, mas alerta-nos gravemente com relação às ilusões dos excessos, daquilo que não serve para a nossa evolução no momento, e nós, às vezes, nos permitimos a ilusão de buscarmos aquisições, conexões, satisfações que excedem a administração dessa necessidade transitória. Então, veja como é importante esse conceito. Espírito como elemento e matéria, independente da condição de espírito. E a fé no Pai Celestial, no Criador, Deus.
Então, isso tudo são as bases da doutrina espírita, que a gente encontra na introdução do Livro dos Espíritos. Kardec, depois que lançou mão à publicação na sua estrutura, páginas de 500 e algumas perguntas, depois de ter elaborado essas perguntas e ouvido as respostas da concordância e equivalência do mundo espiritual, porque a doutrina espírita não veio de um único médium nem um único espírito, mas da concordância de uma autoridade homogênea, está falando de espírito de verdade. Depois disso, é que ele vai escrever a introdução. Então, a gente pegar o Livro dos Espíritos e não estudar a introdução, não conhece a base e vai ter dificuldade na interpretação do Evangelho. Então, se nós entendermos isso, que são 3 elementos, que o elemento espírito independe da matéria, e que é mais importante buscar primeiro o reino dos céus, que é o espírito, que tudo mais será acrescentado, que é a matéria. Olha os exemplos. Espírito e matéria. Buscar primeiro os valores do espírito para saber agir adequadamente na administração da matéria. Isso vai nos despojando dessa falsa superioridade que nós desenvolvemos, que é o orgulho. E que os espíritos o tempo todo estão falando para a gente que as chagas da humanidade são orgulho e egoísmo. Por quê? É uma falsa atribuição que nos coloca revestido de mais matéria de conexão com esses valores transitórios, de apego, de excesso, de valores que não servem para a nossa evolução mais do que o espírito. Então, quando Jesus diz, busca primeiro o reino dos céus, tudo mais será acrescentado, é porque se eu não estiver bem resolvido emocionalmente, espiritualmente, e desenvolvendo a fé no exercício do bem, essa distinção não vai ser feita. E aí, sem essa distinção, nós vamos desenvolver uma ideologia perniciosa, grave, que causa enfermidades generalizadas. A miséria humana, os traumas, o desequilíbrio, os processos obsessivos, que são todos derivados do materialismo. E aí a pergunta que nós todos temos que fazer para nós mesmos: o quanto que existe de materialismo dentro de nós? Hoje foi feito um programa na Rádio Rio de Janeiro sobre a maledicência. E um ouvinte fez uma pergunta muito inteligente. Porque falar mal de alguém é uma projeção da falsa convicção e segurança pessoal que nós temos. Não temos convicção da nossa autonomia, de equilíbrio, e temos a vontade de apagar o outro, para ver se projetamos o nosso brilho. E aí usamos de maledicência. Aí o ouvinte perguntou assim, mas e quando a gente se depara com a ideologia do mal? Essa ideologia do mal tem que ser revelada, tem que ser combatida? Essa foi a pergunta do ouvinte. Certamente. Porque quando Kardec faz a pergunta aos espíritos sobre o progresso e as projeções futuras do benefício do espiritismo para a sociedade e a humanidade, os espíritos respondem que, através do objetivo do espiritismo, é de destruir o materialismo. Se a gente lê isso muito rápido e sem essa noção de espírito e matéria, e Deus acima de tudo, mas assim, poxa, então o espiritismo está com o objetivo de destruir. Eu falei isso uma vez lá na rádio, e o coordenador veio falar em particular, Moisés, como é que você fala isso? O espiritismo não tem esse objetivo de destruir. Ainda mais, e como é que os materialistas vão se sentir quando ouvir isso, a sua gravação? Você vem cá, vamos abrir o livro dos Espíritos aqui juntos. Aí você a pergunta e a resposta. Está escrito exatamente isso.
O objetivo do espiritismo é destruir o materialismo. Sim mesmo, nunca tinha prestado atenção nisso. Pois é, não faz essa confusão de pessoa com ideologia. Porque o materialista é a pessoa. E o materialismo é o ideal. Então, o espiritismo não tem nada contra ninguém pessoalmente. O problema não é pessoal. O problema é ideológico. Aí como é que a gente vai entender isso? Aquela passagem que Jesus se aproximou dos discípulos e perguntou: quem dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram: olha, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, ou Elias, ou um dos profetas ressuscitados. Tá bom, e vocês? O que vocês dizem de mim? E vós, o que dizeis de mim? Aí Pedro tomou uma palavra e disse: Senhor, tu és o Filho de Deus vivo na terra, o Messias esperado. Poxa, Pedro, meus parabéns, porque não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha, o Espírito foi tocado e ele, mediunicamente, expressou o que ele poderia contribuir como intermediário, reconhecendo Jesus. Aí Jesus continuou, e da mesma forma, o Filho do Homem, Jesus se referindo a ele mesmo como exemplo vivo, melhor, que existe para nós, Filho do Homem, será entregue nas mãos do homem, do mundo, será crucificado, morto, será desrespeitado, será vilipendiado, vão fazer aposta das suas vestes, será crucificado. Mas no terceiro dia ressuscitará e provará a imortalidade. Aí Pedro novamente tomou a palavra e disse: Senhor, eu não vou deixar que isso aconteça de forma nenhuma. Eu vou usar de todos os meus recursos, da minha força, da espada, do que for preciso. Porque eu vou proteger o Senhor, eu não vou deixar o Senhor chegar a esse ponto. Aí Jesus disse: afasta-se de mim, Satanás, não sabes o que dizes. Nesse momento, Satanás significa opositor. Demônio, diabo, significa aquele que se opõe. Nesse momento, Jesus não está demonstrando Pedro, mas o ideal contrário à proposta do projeto de Jesus de apresentar o maior gesto de renúncia e amor que a humanidade possa ter conhecimento, que é a crucificação, e o maior exemplo vivo de que a morte não existe ao retornar em materialização para os discípulos, para Maria de Magdala, para diversas pessoas, mostrando que a morte não existe. Então, como é que Pedro ia sair desse propósito, que era um planejamento divino, para que todos esses ensinamentos chegassem até nós hoje? O mundo vai passar e os ensinos de Jesus não passarão. Então, nesse momento, Pedro transparece a sua insegurança, o seu instinto, a sua ideia de matéria sobrepondo-se ao espírito e está disposto a usar do imediatismo, que é fruto do materialismo. Então, imediatismo e materialismo estão igualmente conectados. Um é derivado do outro. Assim como a vaidade é derivada do orgulho. A Rose muito gosta de um filme, O Advogado do Diabo. E aí a personagem lá, o demônio, diz assim: vaidade, o defeito, o pecado que eu mais gosto. Né? Vaidade é derivado do orgulho. Mas qual é a diferença da vaidade para o orgulho?
Pedro de Camargo ensina que o orgulho é assim, o orgulhoso ele diz assim, eu sou superior, eu sou mais inteligente, eu sou melhor, não há nada melhor do que eu. Ninguém precisa dizer isso para mim, que eu já sei. Não há nenhuma necessidade que ninguém pronuncie, que destaque que realmente eu, orgulhoso, sou o melhor. Eu sou melhor até do que Deus. Assim é o orgulhoso. Ele tem uma convicção, tem uma segurança. Ele cria aquela ilusão de superioridade por causa do materialismo, por causa do imediatismo, e aí ele se diz melhor do que todos. O vaidoso também é orgulhoso. Tem a mesma prerrogativa. Com a diferença de que o vaidoso gosta de elogios. Precisa ser bajulado. Aguarda consideração. Ele trabalha para demonstrar o seu testemunho, para se destacar perante os outros. Geralmente, ele tem dificuldade de trabalhar em equipe. Aí, Lacordaire vem nos explicar aqui, logo na introdução dessa mensagem, que sem humildade não é possível trabalhar no campo social, ser caridoso. Porque para ser caridoso, trabalhar em equipe, obedecer, se sentir na coletividade, se colocar no lugar do outro, é preciso humildade. Então, sem humildade, nós não nos enxergamos como irmãos, nós não nos enxergamos como um coletivo, e nós temos essa necessidade de projeção. Então, quando Jesus diz que nós estamos vinculados a um processo de evolução, cabe esse reconhecimento. Esse reconhecimento, ele nos faz bem propícios a esse entendimento de coletividade, de ação em conjunto. Quando Jesus diz assim, aquele que dá o testemunho de si mesmo, dá um testemunho falso. Eu não dou o testemunho de mim mesmo, mas do meu Pai que está nos céus. Por isso, aquele que vê a mim, vê o Pai. Tem essa passagem do Evangelho? Jesus diz, aquele que vê a mim, vê o Pai. Como é que Jesus age de modo que não o vemos, mas vemos o Pai? Porque ele é médium de Deus. Perfeito, ele faz a vontade integral de Deus. Tamanha a sua humildade. Tamanho o desenvolvimento completo dessa virtude de perfeição relativa que o espírito pode chegar, que é o espírito puro, crístico. Por isso ele nasce numa manjedoura. É o símbolo da humildade do Evangelho. Ele nasce sem as pompas, sem as festividades, sem o luxo, sem o destaque. Uma noite apagada do mundo, lá é uma estrela, né? Que a Gênesis explica isso, né? Não sei se o grupo da Gênesis já chegou nesse ponto. Que aquela suposta estrela que está se movendo, então não é estrela. É a condensação do pensamento superior dos espíritos de esferas elevadas que vieram assistir ao nascimento do Cristo. São tantos espíritos, com tanto amor, com tanta projeção radiosa, que condensaram o fluido cósmico universal junto à matéria física, uma projeção luminosa desse conjunto.
e foram se deslocando. E auxiliaram lá os 3 reis magos a chegar no local, aos pastores de saber onde é que Jesus tinha nascido. Quando chegou lá, aquela manjedoura. Aí quem estava lá? Simeão. Pegou o menininho no colo e começou a se perguntar, como qualquer um de nós que tem a vontade de que a sociedade se transforme de uma forma imediata, que o mundo seja uma construção de valores e regras estabelecidos por leis e que, a partir dessas leis impostas a todos, tudo se resolva sem muito esforço. Não é assim, muitas das nossas ilusões? Nós gostaríamos que a sociedade já tivesse evoluída, que todos fossem educados, que houvesse lares para todos, alimentação para todos, saúde para todos, educação para todos. Simeão teve essa dúvida. Pegou o menino Jesus no colo e ficou se perguntando. Ele sabia que ali estava o anjo celeste vindo do universo. Ó anjo celeste, que desceu das esferas magnânimas do alto, enviado de Deus, príncipe da paz, por que você não veio como imperador? Se ele viesse como imperador, ele ia ditar as regras. É obrigatório agora fazer o bem. É obrigatório compartilhar o alimento que você tem com o que não tem. Seria melhor criar leis materialistas, regras constrangedoras que determinassem e tudo fosse mandado por alguém que tivesse poder? A gente fica sonhando com isso, né? Aí fica torcendo para os políticos um dia pensar na humanidade inteira, esquecer de si, não desviar dinheiro e ajudar todo mundo a construir mais hospitais, ter mais vagas para que não haja pandemia, que ninguém fique em casa e os hospitais fossem repletos de oportunidade de tratamento. Aí Simeão continuou perguntando, por que você não veio como um senador para ter bastante influência no Sinédrio? No Sinédrio você ia sugerir todas as leis. Só nem ser o imperador. Como um grande senador influente no Sinédrio, você poderia ditar as regras. Por que você não veio rico, hein? Igual Davi, Salomão, e com muita riqueza, com tua capacidade celeste, de compreensão maior, de amor ao próximo, você doaria tudo que tem para todos, não ia faltar nada mais para ninguém. Esse caso quem conta é o irmão X, tá? Tá lá no livro Antologia Mediúnica do Natal. Simeão e o Menino. Depois vocês dão uma olhada lá. Simeão e o Menino. É um espetáculo. E aí o irmão X conta que enquanto Simeão está fazendo essas perguntas mentalmente, hein? É mentalmente, porque é uma criança recém-nascida no colinho do Simeão. Simeão sabia que ia nascer um rei. E ele acompanhou a estrela. A fé dele estava ali firme, a intuição dele certa. E o menininho ficava dando soquinhos no coração dele. O menininho não fala ainda, né? Uma criança com horas de nascença. É Jesus. Tem total domínio sobre a matéria. Mas está na forma de um corpo de um recém-nascido. O seu Jorge sabe disso. Um recém-nascido não vai falar logo, né, seu Jorge? Acabou de nascer. O coração dele, pequenininho lá, batendo. E o coração de Simeão grandão, né? E o menino Jesus batendo no coração dele, seu Jorge. Batendo no coração dele, enquanto ele pensava tudo isso. Aí conta, irmão X, que Simeão achou que não ia ficar sem resposta. Ele não entendeu o que Jesus estava fazendo com aquele soquinho no peito dele. Ele só foi entender quando desencarnou. Simeão, você lembra lá quando você foi no dia do nascimento de Jesus?
você ficou perguntando aquelas coisas para ele mentalmente, o mundo espiritual todo sabia já dessas perguntas. Sabe qual é a resposta, Sibyl, que Jesus te deu? Que a construção dos valores do amor e do bem, para que haja mérito e realmente seja efetivo, sem as pressupostas condições de deslizes para o egoísmo e interesse pessoal, é só se nascer no coração humano. E não como leis, como prerrogativas de leis do Estado ou do poder transitório. Gente, isso é um desafio para nós. Porque a gente assiste o erro humano. Como é que a gente se sente? A gente quase não tem tolerância para admitir que alguém esteja errando e possa errar. Mas Deus não nos deu o livre-arbítrio? Nós não estamos em construção do processo natural de escolhas, qualificação dessas escolhas e observância dessas consequências para nos entendermos como espíritos? Nós estamos passando por esse momento difícil. Os espíritos estão dizendo que é a transição planetária. E aí é uma transição, mas será que todos esses desencarnes já são de espíritos que já vão ser eliminados, banidos do planeta para reencarnar em outras esferas? Não. Na Gênesis também, Allan Kardec diz que nesse momento grave de crise, os mesmos espíritos desencarnam ainda estão propensos a reencarnar na Terra, ressignificados. Esse é o objetivo de nós estarmos isolados. De reconsiderarmos os nossos valores, o quanto que existe de materialismo dentro de nós e o quanto que nós temos que reconsiderar para não nos permitirmos a esses impulsos imediatistas de querer consertar a sociedade pelo lado de fora. Porque nós temos que escolher entre Jesus, que é um educador de espíritos, e Barrabás, que é o revolucionário imediatista. Quem o povo escolheu? Era o dia festivo judaico, o povo poderia, um dos prisioneiros iam ser livre pela escolha do povo. E Pilatos lavou as mãos pelo egoísmo dele, conforme Emmanuel ensina, e diz, vocês podem escolher, quem vocês querem escolher? E a Amélia Rodrigues fala no livro Primícias do Reino, que ali foi como um rastilho de pólvora no coração das pessoas, numa obsessão coletiva, e todos gritaram Barrabás. Os que gritaram Jesus foram abafados. Raros gritaram Jesus, mas a maioria gritou Barrabás. Por quê? Porque Barrabás disse assim, vamos acabar com esse excesso, com esse abuso de coletânea de impostos dos romanos, nessa falsa autoridade que vive, vamos usar a espada e destruir o exército romano e tomar o poder. Olha, tem gente pensando assim. Tem espírita deixando de ser espírita para ser espírita e mais algum adjetivo. Isso não existe. Porque quando você pega, mais uma vez, a introdução do Livro dos Espíritos, a introdução número 1, para novos termos, novas denominações, novas palavras, os adeptos do espiritismo serão chamados de espiritistas ou espíritas. Espiritista não pegou muito, emplacou, mas espírita pegou. Então, quem é o espírita? É o seguidor do Cristo. O espiritismo em si mesmo, ele já é antirracista. Eu não preciso dizer que sou espírita antirracista, porque se eu sou espírita, já sou antirracista. Eu sou espírita, a doutrina espírita é uma doutrina progressista. Porque Kardec disse, não disse a última palavra, e toda ciência que vier associar-se à comprovação do que a espiritualidade trouxe,
já está trazendo o seu progresso natural, desde que não saia desses princípios de base. Eu não disse a última palavra, porque a doutrina é progressista. Mas tem gente dizendo assim, não sou mais espírita, não, agora sou espírita progressista. Ué, mas já era. Não, mas eu sou desse partido, então eu não vou ser só espírita, vou ser espírita de direita. E o outro, não, eu sou de esquerda, então eu vou ser espírita de esquerda. Ué, mas o evangelho está acima da política. O evangelho não faz distinção. O evangelho não tem sistema partidário, não tem divisão, não faz defesa nem de minoria, nem de maioria, abrange a todos. Por isso que não tem discussão política dentro da casa espírita, porque se cada um for trouxer, vier trazer, melhor dizendo, o time de futebol que torce, o partido político que gosta, a escola de samba que prefere, a cor que prefere, cada um tem a sua opinião. Isso é matéria. Olha a diferença de novo, ó. Espírito e matéria. As nossas preferências são relativas ao modo que nós enxergamos dos obstáculos que existem. Quando surge um problema que é transitório e está me impedindo de agir normalmente, esse problema é material e é um obstáculo. É o carro que não está funcionando, é um obstáculo. A treliça da porta que quebrou é um obstáculo. Isso é matéria. Está faltando dinheiro, isso é matéria. Eu cortei o dedo, isso é matéria. Isso é um obstáculo. Agora, eu tive um vínculo emocional que me levou a um vício e eu estou dependente quimicamente, criei um processo obsessivo na minha ilusão. Isso é um problema. Porque é do espírito. Mas que também tem solução. Mas é maior do que aquele obstáculo da matéria. Então, a gente tem que fazer essa distinção entre obstáculo material e problema, que é do emocional e da moral. Então, quando eu digo espírita, eu estou dizendo espiritismo como doutrina, que é o cristianismo redivivo na Terra. É o evangelho de Jesus renascendo no coração humano. É dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar a César é matéria. Dar a Deus é espírito. Olha, eu tenho certeza que depois dessa palestra, todo mundo vai lá na introdução do livro dos Espíritos para entender o que é espírito e matéria de novo. Porque eu acho que até agora a gente não prestou atenção nessa diferença. E que a chave do entendimento do Evangelho está dentro desse processo. Eu estou fazendo vários vídeos, não sei se o pessoal está acompanhando. Eu criei um curso do Livro dos Espíritos online, criei uma página no YouTube, um blog pessoal no Facebook. Toda segunda, quarta e sexta eu gravo vídeos de 10 a 15 minutos explicando o Livro dos Espíritos. E eu fiz um vídeo extra sobre espírito e matéria. Vocês podem ir lá procurar. Fiz exatamente essa explicação. Eu dou vários exemplos do Evangelho e essa distinção é muito importante. Mas tem uma informação, antes de acabar, ainda tem 10 minutos, que é o livro Obras Póstumas. Vocês conhecem o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec? Porque depois que Allan Kardec compôs todas as associações da Revista Espírita, toda a concordância que existia entre as mensagens para compor a doutrina, que vocês sabem que existem passagens de mensagem na Revista Espírita que não fazem parte do Espiritismo. São estudos psicológicos, são ensaios. Você pode encontrar uma mensagem na Revista Espírita que não foi acrescentada em nenhuma obra derivada do Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes. A primeira parte, de Deus, foi gerada a Gênese. A segunda parte, o dos Médios. A terceira, o Evangelho. E a quarta, o Céu e o Inferno. Então, Gênese
Livro dos Médiuns, Evangelho e Céu e Inferno são derivados do Livro dos Espíritos. Não adianta querer ler a Gênese antes de ter estudado o livro, não ter estudado o Livro dos Espíritos. Não vai entender. Vou começar lá pelo Livro dos Espíritos. Então, quando a gente estabelece esse concurso de valores de visão, a gente vai enxergar melhor. E Kardec, quando terminou as 5 obras do Pentateuco, ele tinha escritos particulares, ensaios. Sabe o que é um ensaio? Eu ensaio assim, ó, eu vou escrever uma coisa aqui que eu estou pensando, mas eu vou dar a minha cara a tapa. Se vocês quiserem bater, fica à vontade. É para vocês pensarem mesmo. Eu só estou pensando comigo mesmo. É da minha experiência. E são obras póstumas, que encontraram escritos de Kardec e compuseram um livro do pensamento de Kardec, do que ele observou. É Kardec amadurecido depois de todo o estudo que ele realizou a vida inteira. Aí tem um artigo que ele escreve assim, ensaio sobre o orgulho e o egoísmo. Quem já leu isso? Obras póstumas. Ensaio sobre o orgulho e egoísmo. Ali Kardec vai dizer por que nós desenvolvemos o egoísmo e por que desenvolvemos o orgulho. E as bases dessas chagas da humanidade estão, primeiro, em não aceitar que o espírito existe antes de existir a matéria. Essa concepção de que o espírito é criado junto com a matéria gera o orgulho. Então, eu não estou falando do materialismo extremo, do materialismo mais exagerado que tem, que é o materialismo que não acredita nem na alma. Mas tem materialista que acredita que existe o componente alma, mas não como ser um ser, um elemento do universo. E também vai se extinguir quando acabar a matéria. Esse que acredita que o espírito é criado, ou a alma é criada junto com o corpo, ele faz uma comparação. Ora, eu sou uma pessoa muito destacada, inteligente, tenho vários títulos. E o meu vizinho é uma pessoa pobre, simples, sabe nem falar, é analfabeto. Ora, se a minha alma foi criada junto com o meu corpo e a dele também, então eu sou melhor do que ele. Olha aí. Não tem diferença, né? Nós partimos da mesma condição, as nossas almas têm a mesma idade, e eu sou muito mais avançado. Olha como eu sou melhor. Sem ensaio de Kardec, o pensamento de Kardec. Ó. Se o espírito foi criado junto com o corpo, e tem idades próximas, e um tem mais desenvolvimento, mais inteligência, mais beleza física, mais recurso, mais propensão à música, ou à escrita, ou à oratória, e o outro não tem nenhuma dessas qualidades, a tendência da pessoa se achar melhor do que o outro é maior. Mas se o espírito não é criado junto com o corpo e antecede ao corpo, o que ele tem de mais avançado, ele já adquiriu anteriormente, é um espírito mais velho. Ah, então aí eu não tenho mais motivo para me achar melhor do que o outro. Eu vou me enxergar como mais velho. Então aquele que é mais simples, que tem menos aptidões, está nas suas primeiras encarnações, não desenvolveu ainda nenhuma habilidade. E eu que sou mais velho, talvez mais endividado, cresci nesse ponto, mais um pouco. Mas todos tiveram o mesmo princípio, saímos da condição de simples e ignorantes. Então, temos que divulgar isso e viver essa mensagem. O espírito não é criado junto com o corpo. Isso é profilaxia para não desenvolvermos o orgulho. Porque nós vamos nos enxergar equivalentes uns aos outros. E mais facilmente entenderemos que sabemos muito pouco, muito
e somos aprendizes e temos uma estrada longa pela frente, não há motivo para nos acharmos melhor do que ninguém. Isso é ensaio de Kardec. Para o orgulho. Agora, para o egoísmo. Se a morte acaba com tudo, então eu vou acumular tudo que eu puder e viver a minha vida hoje. Tem até uma frase em latim, carpe diem. Eu vou falar nisso? Carpe diem. Viva o hoje. Se acabe hoje. Coma tudo que você quiser hoje. Faça tudo que quiser e não espere consequências, porque não tem a continuidade da vida, você vai morrer mesmo. Ou seja, aquele que acredita que a vida se acaba junto com o corpo, tem uma grande propensão ao egoísmo. Que é o pensar só em si mesmo. Ah, eu tenho que me dar bem de qualquer jeito. E se for possível, eu passo por cima do outro. Que a vida vai acabar e eu não tirei toda a satisfação que gostaria, não me desfrutei de todo o prazer que eu pensava que poderia desfrutar. Já que a vida vai acabar mesmo, então, para que descansar? Vamos varar a noite, beber todas, entendeu? E cuidar do corpo para quê? Cuidar da saúde para quê? Se eu vou morrer e tudo vai acabar. Olha como é sério isso. Se a gente acha que a vida acaba com o corpo e não tem uma continuidade, a tendência é nós sermos imediatistas. Mas se eu sei que sou espírito e que a matéria é transitória, e a matéria que vai se decompor, que vai acabar, e eu, espírito, vou continuar vivo, ainda mais vivo, e que eu sou artífice do próprio destino, sou a consequência das minhas escolhas, viverei intensamente a imortalidade da alma, agora eu vou ter que ter zelo pelo meu corpo. Eu vou cuidar da minha saúde. Isso tem consequência. A ingestão desse alimento tem consequência. A ingestão desse líquido tem consequência. A exposição aos excessos tem consequência. Morais. E a dor moral é maior do que a física. Os próprios habitantes do mundo espiritual disseram isso a Kardec. Ensaio de Kardec. Ensaio do orgulho e do egoísmo. Leiam com atenção. São umas 3 páginas, eu só resumi aqui, tá, gente? Para a gente entender que orgulho e humildade são opostos. Que a humildade é uma virtude que vai ser desenvolvida com esse entendimento da distinção de espírito e matéria. É o conhecimento da verdade que vira instrumento prático para si mesmo, transformando as nossas vidas na qualificação de escolhas. A pessoa pode ser boa sem se qualificar? Pode. A pessoa pode ser materialista e também ser uma pessoa boa? Pode. Ela ouviu a consciência, onde está escrito as leis de Deus, ouviu seu coração. Mas ela se qualificou quanto podia? Porque com a religião, nós nos qualificamos. E temos instrumentação para fazer dos valores do uso do livre-arbítrio qualificações tais que vão gerar para cada um de nós satisfação plena em abundância de espírito. E aí vamos saber viver na abundância e saberemos viver na penúria, como disse Paulo de Tarso. Paulo de Tarso diz, eu sei viver na abundância, eu sou espírito. Eu sei viver na penúria, porque a matéria está faltando, mas isso é só um obstáculo, porque eu sou espírito. Viu? Mais uma vez, espírito e matéria. Essa palestra foi sobre orgulho e humildade, mas também foi sobre espírito e matéria. Que a paz de Jesus esteja com todos, que as reflexões da doutrina sirvam de instrumentos para as nossas vidas, nos qualificando de sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Se houver alguma pergunta...
Eu agradeço, meu querido irmão Moisés, por essa palestra muito esclarecedora e, com certeza, já anotei aqui, ensaio sobre orgulho e egoísmo, no livro Apóstolos, e também o texto da Teologia Mediúnica de Natal, Simeão e o Menino. Recomendamos uma boa leitura e reflexão sobre esse tema, né? Então, eu agradeço muito a você, a sua disponibilidade em estar conosco nessa noite, nos trazendo o seu conhecimento sobre esses assuntos tão interessantes, e esperamos contar com você mais vezes, nos trazendo a sua contribuição, né? Essas reflexões sobre o Evangelho que se fazem tão importantes e necessárias para todos nós, em todos os momentos das nossas vidas. Nesse momento, para encerrarmos, eu vou pedir ao meu querido companheiro Jorge para fazer a nossa prece de encerramento dos nossos estudos da noite de hoje. E, mais uma vez, agradecemos ao Moisés por estar conosco aqui hoje para essa palestra. Jorge, por favor, faça a palestra, faça a prece de encerramento. Senhor nosso Pai, nosso companheiro, nosso amigo em todos os momentos, estamos aqui, Senhor, humildemente, agradecendo mais essa oportunidade que nos foi dada. Oportunidade de aprendizado, oportunidade de crescimento espiritual, oportunidades que temos de enfrentar a nossa jornada terrena num momento tão difícil, num momento em que essa evolução, em que essa transição planetária se dá, trazendo-nos aparentes problemas, mas veremos grandes soluções. Que tudo venha ocorrendo no rio de harmonia, que tenhamos paz, tenhamos serenidade, alegria, para que, entendendo todos esses percalços que se nos deparam, possamos seguir com serenidade, com tranquila, superando a todos e vibrando positivamente no caminho do bem. Que a sua paz, Senhor, nos acompanhe. A espiritualidade que nos apoia, que nos orienta, cada vez mais e mais, intuindo-nos de modo que o entendimento, a serenidade e a paz façam parte do nosso dia a dia. Que tudo corra bem, com serenidade, paz e muita harmonia. É o que humildemente lhe rogamos e mais uma vez imploramos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, desejamos uma boa noite, que o Senhor abençoe a todos nós e vamos perseverar nesse trabalho, né, de reeducação da nossa mente, de crescimento, de aprendizado. Porque o Senhor necessita de corações amorosos, mas de braços operosos para trabalhar na sua seara. Então, ó, deixo para todos vocês um grande beijo no coração, se cuidem, e amanhã, se Deus quiser, estaremos reunidos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. E, mais uma vez, eu agradeço a Moisés, deixo um beijo para a Cláudia, para o seu Valdir, e para os nossos irmãos que aqui estão, William, Moisés, Marineia, Marinês, Jorge Guimarães, Ideína, Denise, Carmen Dolores. Uma boa noite. Boa noite, Moisés. Um abraço. Tchau, boa noite. Um abraço. E o William conosco. William, melhores. Corra tudo bem. Operação bem. Todos se encontram, se reúnem. Muito amor no coração. Uma boa noite para todos. Boa noite para todos. Com Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós. A nossa amiga também está aí. Que bom que estamos aqui. Boa noite. Muita paz. Muita paz.